Da tribuna da Câmara, a deputada federal Adriana Ventura analisou o pré-plano de governo apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e listou os problemas que vê com as propostas petistas e as incompatibilidades dessas propostas com as de seu partido. A deputada apontou que, embora todos queiram restaurar as condições de vida dos brasileiros de antes da pandemia, é impossível concordar com as soluções propostas. Ventura disse: "Sabemos que essa pandemia aumentou a pobreza, fez com que muitas e muitas pessoas voltassem para a extrema pobreza. Sabemos o que esta pandemia fez para a nossa população. Muitas pessoas perderam emprego, o nível de vida baixou e tudo mais, mas aqui discordamos do método e da solução. Nós, do Novo, acreditamos que a maneira de resolver este problema é por meio de reformas estruturantes, é por meio da simplificação de tributos, é por meio da revisão e redução dos gastos públicos. Isto quer dizer repactuação, reforma administrativa, desburocratização. Show cabide de emprego, show cargo em tudo que é estatal. Corte de todos os privilégios." A deputada apontou que a proposta do PT é exatamente o contrário. Ela disse: "Não dá para dizer que defende os mais pobres do país se não abre mão dos próprios privilégios." A deputada tratou de pontos específicos do pré-plano petista, falando sobre as propostas para responsabilidade fiscal, para privatizações, para tributação, para o suposto combate à desigualdade e para a educação. Ao questionar a proposta de reduzir desigualdades, a deputada explicou: "Em 1820, a renda per capita mundial era de $1.130. Hoje, por conta desse chamado Estado neoliberal que nem existe, fala-se em $15.600 em 2015. Então, 95% da população foi tirada da pobreza por conta dessa riqueza gerada. Assusta-me um pouco ver que quando se retira 85% da pobreza por causa da riqueza, isso é afrontado pelo PT. É crime gerar riqueza, é crime que as pessoas tenham sua renda. O legal é dividir pobreza, dividir miséria." Adriana Ventura apontou ainda a imensa distância entre o discurso e a prática do PT ao tratar da educação. Ela disse: "Vimos bem qual foi a postura do PT na condução das escolas durante a pandemia. Dane-se a aprendizagem, danem-se as crianças, danem-se os adolescentes, dane-se tudo. O que importa aqui é defender esse corporativismo nocivo da educação que não está preocupado se a criança aprende ou não, não está preocupado se ela vai ter oportunidade igual na base, porque o importante é manter todo mundo na ignorância, alheio ao que acontece, vivendo de esmola, vivendo de coisinha que o Estado provedor oferece, ineficiente, inchado, movido a toma lá da cá, movido à corrupção. Isso eu acho inadmissível." Ela concluiu: "Por essas e por outras, não dá para votar no Lula, não dá para votar no PT, não dá para querer e achar que alguma democracia vai se sustentar com base em premissas que comprovadamente já não funcionaram, que comprovadamente já não se sustentam, que só geram miséria, que são feitas à base de mentira." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, a apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho,
Doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que está presidindo essa sessão. Caros colegas, eu subo essa tribuna hoje para fazer uma análise crítica ao pré-plano de governo do PT. Como vocês sabem, nós somos do Novo e não tem nenhuma similaridade o que o Novo acredita, o que ele prega, com o pré-plano de governo do PT. E eu trouxe aqui alguns pontos interessantes que eu acho que vale a pena discutir. A única concordância que eu acho que existe no pré-plano de governo do PT da forma de pensar do Novo é o item número 1. A prioridade 1, restaurar as condições de vida da população brasileira aos níveis da pré-pandemia. Então a gente sabe que essa pandemia aumentou a pobreza, fez com que muitas e muitas pessoas voltassem para a extrema pobreza. A gente sabe o que essa pandemia fez para a nossa população. Muitas pessoas perderam emprego, o nível de vida baixou e tudo mais. Mas aqui a gente discorda do método e da solução. Nós do Novo acreditamos que a maneira de resolver este problema é por meio de reformas estruturantes, é por meio da simplificação de tributos, é por meio da revisão e redução dos gastos públicos. Isso quer dizer repactuação, reforma administrativa, desburocratização, show cabide de emprego, show cargo em tudo que é estatal, corte de todos os privilégios. Eu acho que esse é um grande ponto que a gente tem que tratar aqui. Porque quando a gente está falando de privilégio, a gente está falando de corte em todos os níveis nas 3 esferas. E, infelizmente, não é isso o que nos une ao pensamento do Partido dos Trabalhadores. A gente realmente quer acabar com o privilégio, subsídio de grupos de interesse. A gente quer parar com esse dividir para conquistar de categoria A, categoria B, categoria C. Todos somos brasileiros. Todos aqui temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, é importante que a gente faça bem essa diferenciação, porque não dá para dizer que defende mais pobre se não luta contra privilégio. Não dá para dizer que defende os mais pobres do país se a gente não abre mão dos próprios privilégios. Então, é uma mentira falar que a gente defende pobre, né? Eu já falei sobre isso outro dia. Uma outra coisa que a gente acha super importante é a questão da privatização das estatais. Nós precisamos privatizar muitas e desestatizar muitas empresas que, na verdade, são deficitárias e que servem, a gente sabe, no eterno jogo do toma lá da cá, como essa troca espúria, essa troca nojenta de aprovar uma coisa, tudo em troca de cargos, em troca de emendas. Então, isso realmente, para a gente, não faz sentido. Então, as soluções e os métodos que queremos chegar a essa prioridade 1, que é a única concordância, né, de restauração das condições da população, os métodos são completamente diferentes. Agora eu vou falar de uns pontos críticos do documento que saltam aos olhos, na minha visão. E eu acho que são as prioridades e os motivos pelos quais nós somos frontalmente e radicalmente contra o plano de governo do PT. O primeiro deles:
sistema fiscal compatível com a responsabilidade social num ambiente de justiça tributária. Ora, colegas, eu não consigo pensar o que vem a ser essa justiça social tributária. Porque o que eu vejo aqui é luta para favorecer segmento A ou segmento B em troca de alguma coisa. Eu não vejo aqui, entre todas as discussões que foram propostas, fala-se muito de taxação de grande fortuna. Mas se a gente vai a fundo e tentar entender, todos os países que taxaram as grandes fortunas, o que acontece? O dinheiro foge do país. Então, na nossa visão, isto não é uma boa solução. A única coisa que poderia realmente ser discutido, e eu acho que é um assunto a ser discutido, é a tributação e discussão dentro de uma reforma tributária, né? Talvez distribuição de lucros dentro de um grande pacote de reforma tributária. Agora, um outro ponto crítico do documento que assusta a todos é enfrentar a concentração de renda e de riqueza. Olha, gente, eu discuto aqui a questão. O nosso problema, o Brasil é um país desigual, ok, é mesmo. Mas o que a gente tem que discutir assim não é como a gente acaba com a desigualdade, é como é que a gente acaba com a pobreza. A gente tem países no mundo que são desiguais, mas são países ricos, onde nós temos per capita ricos, onde nós temos entendimento desses conceitos. Nós temos que acabar com a pobreza. É a pobreza que faz as pessoas morrerem de fome. É a pobreza que faz com que países não possam avançar e não possam dar oportunidade igual na base. Existe uma outra coisa também, falando da pobreza, que o documento, o plano de governo do PT, traz a superação do Estado neoliberal e da consolidação de um estado de bem-estar social. Eu não consigo entender essa frase direito, porque esse trecho podia ter sido retirado de um texto do Marx em 1800, por aí, mas hoje, 2 séculos depois, vai na contramão de tudo, de absolutamente tudo o que a gente viu que tirou bilhões de pessoas na pobreza. Em 1820, a gente tinha um per capita mundial de $1.130. Hoje, por conta o chamado Estado neoliberal, que nem existe, há um problema sério aqui de entendimento do que significa neoliberalismo, mas hoje falam de $15.600 em 2015. Então, esse 95% da população foi tirado da pobreza por conta dessa riqueza gerada. Então, me assusta um pouco ver que quando você tira 85% da pobreza por causa da riqueza, isso é afrontado pelo PT. É crime gerar riqueza, é crime que as pessoas tenham sua renda. O legal é dividir pobreza, dividir miséria. Há outro assunto que eu acho que é importante trazer nessa discussão, e talvez seja o mais relevante, é a questão da educação. Eu tenho muita divergência em relação às prioridades da educação que o PT traz em seu plano de governo. E a gente viu bem qual foi a postura do PT na condução, na pandemia, por parte das escolas. Dane-se a aprendizagem, dane-se as crianças, dane-se os adolescentes, dane-se tudo. O que importa aqui é defender esse corporativismo da educação nocivo, que não está preocupado se a criança aprende, se a criança não aprende, não está preocupado se ela vai ter oportunidade igual na base, porque o que importa é manter todo mundo numa ignorância, manter todo mundo alheio ao que acontece, né? Vivendo de esmola, vivendo de coisinha que o Estado provedor oferece, vivendo de um Estado provedor ineficiente, inchado, movido a toma lá da cá, movido à corrupção. E isso eu acho inadmissível. E por essas e por outras, para não me alongar mais, não dá para votar
no Lula, não dá para votar no PT, não dá para querer e achar que alguma democracia vai se sustentar com base em premissas que já comprovadamente não funcionaram, que já comprovadamente não se sustentam e que só geram miséria, que é feito à base de mentira. E a gente está falando também de um presidente que é condenado ou descondenado ou ex-condenado, e pouco importa, mas o fato é que é um ex-presidiário, corrupto, que aparelhou estatais, que roubou bilhões e bilhões, e olha, o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, e tantos bilhões estão aí para falar. Por isso, PT nunca mais. Estou aqui para fazer esse pronunciamento novamente, para deixar claro por que não PT.